o único canal que mete o ferrão sem dó. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre aquele que quer a democracia. Mas será que o príncipe de Maquiavel quer a democracia? Mas quem é esse tal de príncipe de Maquiavel? Esse sentimento que vocês me trazem em seus comentários me obriga a ter a responsabilidade de representar a nossa voz sobre tudo aquilo que nós sentimos e, portanto, quero falar sobre o político farsante e o político autêntico. Mas para isso vou esbarrar no tal de Maquiavel, no príncipe do Maquiavel. Mas quem é o Maquiavel? Maquiavel foi um filósofo político, historiador e poeta italiano, que descreveu em suas obras como os governos realmente são, e não como nós gostaríamos que fossem, ou como deveriam ser. Nós sempre nos referimos ao maquiavélico como algo ruim, algo diabólico, que está à espreita para praticar o mal, a crueldade. Essa ideia, que já virou um sinônimo de maldade, de velhacaria, já está tão impregnado desse conceito que é até difícil destituir, quebrar esta imagem de ruim, de maldade, da imagem real que é a verdadeira imagem do príncipe de Maquiavel. Mas já sabemos quem foi o Maquiavel, de certa forma, certo? Um escritor, um poeta, um filósofo político, pode-se dizer um cientista político. Mas quem é o príncipe de Maquiavel? O que eu vou falar exige agora uma abstração filosófica para que possamos nos despregar desse conceito de maquiavélico como sendo algo maquiavélico, algo ruim. Mas que audácia minha, né? De querer tentar explicar o príncipe de Maquiavel em algumas poucas palavras e em tão pouco tempo. Mas vou tentar. O príncipe de Maquiavel é o governante, ele representa o governante, o dono de empresa, o empresário, até mesmo o patrão, o pai de família, que para alcançar os seus objetivos não medirá os esforços e sacrifícios a serem feitos. Não medirá os esforços e sacrifícios a serem feitos para alcançar esse objetivo. Como, por exemplo, imagine racionar água, contando cada gota numa balsa de náufragos perdida no coração do oceano, à deriva, para que possam sobreviver. Aquele que raciona água é visto como um ser cruel, mas ele o faz, e faz de forma dura, para que todos possam sobreviver, para que possam alcançar o objetivo final, a sobrevivência. Se você soubesse que para salvar a vida de alguém, explicando melhor, se você soubesse que para salvar a vida do seu filho, você tivesse que fazer algo muito ruim, o que você preferiria fazer? Ser diabólico e salvar a vida do seu filho? Ou ser bonzinho e condená-lo à morte por não fazer nada? Quer um exemplo mais prático? Para proteger seu filho de se encontrar com um amigo que se envolveu no mundo do crime, você o proíbe de se encontrar com ele. De que seu filho siga em suas arruaças, você dá as coordenadas para a polícia chegar no Zé. Você muda até de cidade ou até mesmo de país. Naquele momento, aos olhos do seu filho e até mesmo aos olhos da mãe, a sua esposa, que ficou convencida pelo seu filho que o Zé Molusco, o Garrafinha, é um bom amigo e que o grupo dele é tudo gente boa. Aos olhos da sua esposa, aos olhos do seu filho, você é um cara cruel, mau, maquiavélico, que engendra, pois você fez o seu filho sofrer. Mas olhando de fora e no tempo, você salvou seu filho. Hoje ele é um homem de bem, um professor, um engenheiro, um médico, um juiz do STF. Não, esse é o humor, brincando. Agora um exemplo que todos nós conhecemos e presenciamos. Quando, por exemplo, o príncipe de Maquiavel não se deixou levar pela comoção, pela emoção, pela tristeza de 700 mil mortes e para salvar a nação da morte financeira,
da falta de empregos, da falta de alimentos e da morte pela fome, ser capaz de ficar de pé e altivo diante de todas as críticas maléficas dos incautos e vantageiros políticos, ele disse: vai trabalhar, não fique em casa. E isto levou o Brasil ao ponto de passar a ser a esperança do mundo, modelo de recuperação pós-pandemia. Esse sendo o objetivo final. Maquiavel usa o príncipe, o líder, o governante, como forma de conter a maldade, usando o pulso forte, às vezes ou muitas vezes percebidos como atos de crueldade. Atos de crueldade para barrar o próprio mal contagiante. O remédio amargo não é ele cruel à criança? A criança enferma que tem que sarar, que tem que se curar? Um político de língua áspera, sem modos, duro, que atropela a fotogênica mídia, o fotogênico jornalismo da Globo, que, por exemplo, ataca a credibilidade das urnas, ataca o Supremo Tribunal Federal, ataca o criminoso principal de toga, cria o caos na política, mete o pé na fala linda de corruptos coniventes, arrebentando e abrindo caminho na selva infestada de hienas, como um bandeirante desbravando o inóspito, o hostil pântano político, abrindo caminho para a nossa terra prometida, o Eldorado, onde brotam o pau-brasil. Então eu te pergunto, se você, filho da pátria, se você, filho da pátria amada, não está sendo protegido por ele, o príncipe de Maquiavel, protegendo você contra aquele que faz, que fez e quer continuar fazendo, que quer continuar corrompendo. O príncipe, ele existe de acordo com Maquiavel. Ele existe para impedir que os políticos e aqueles que estão ao redor do parlamento se infestem e contaminem a nação e os homens pelo mal da corrupção. Por esse mal que eles, os corruptos, cultivaram em suas agrotóxicas, corruptas e aparelhadas pelo próprio mal que eles plantam e aparelham, que no pântano do pus e da putrefação lá vivem. Aí eu te pergunto, quem é esse príncipe, desbravador desse sertão? Será que esse príncipe é o Bolsonaro? Maquiavel estava certo ao dizer que os fins justificam os meios? Se os meios são o nosso destino como pátria, grifo e negrito, pátria soberana, se para chegar onde temos de chegar, a democracia, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a proteção da família, da propriedade, ao combate contra a ditadura da toga. E então, maquiavélico é ruim? Os fins justificam os meios? Meus caros, eu não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro sintetiza o que Maquiavel quis dizer com o personagem do príncipe. Meus caros, tudo que você possa ler sobre ideologias não importa. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é sobre grandes filósofos, se é sobre os grandes cientistas políticos. Tudo isso para o político brasileiro só serve como base de fala bonita, ou seja, eles aprendem, estudam e decoram o que dizer para ler essas frases que encantam as cobras. Se usassem o que sabem, se aplicassem essas ideologias, até que poderíamos discutir, criticar, analisar de forma bacana o que funciona ou não funciona. E tudo isso estaria no âmbito do normal das coisas, E tudo isso estaria no âmbito normal das coisas. Talvez eu esteja ficando fatalista e realista, e como eu já disse no último vídeo, naquela live sobre a desumanização que acontece em várias profissões, mas que na política passou a se consolidar e ser um senso comum na prática e no comportamento, chega a ser gritante o quanto o povo não é importante para eles, os políticos do pântano.
A isso eu chamo de desumanização, pois a solidariedade, a compaixão, a dignidade, ética, a lealdade deixou de existir para esses políticos. Qualidades essas do ser humano, qualidades essas que reaparecem de 4 em 4 anos. Alguns resquícios disso aparecem de 4 em 4 anos. Alguns resquícios disso, dessas lealdades éticas, etc., aparecem de 4 em 4 anos para ser usados nas campanhas eleitorais, fazendo promessas que o povo quer ouvir, mas que nunca serão realizadas, e essas qualidades do ser humano serão esquecidas. Não é comunismo, não é socialismo, não é capitalismo, não é ideologia, não é povo. É apenas por poder. Para isso está aí o príncipe. Mas você acha que o presidente Bolsonaro cumpre o papel de príncipe criado pelo Maquiavel? Quero saber a sua opinião. É o único canal que mete o ferrão sem dó.